ar Linkados na Área com Ninho Moraes, documentarista, professor universitário, jornalista e cineasta. Eu sou Úrsula Nobre. Eu sou Natália Matos. E eu sou Júlia Siriaco. Obrigada por ter vindo, Ninho. Vamos começar falando um pouco sobre o seu mais recente filme. Como a gente sabe, Ninho, você é diretor de cinema e o seu documentário participou de mais de 10 festivais e foi vencedor de vários prêmios. Conta pra gente como foi dirigir e roteirizar um documentário multimídia com um tema musical tão rico. Olha, foi muito interessante. Eu acho que conversando com vocês é uma experiência que é legal dividir, que eu usei muito da minha experiência com televisão para fazer o filme. Eu tive um desafio, a produtora executiva do filme, esse filme foi um edital de 2006, que foi vencido por um outro diretor, e ele não conseguiu realizar o filme. Ele tinha um prazo até 2010 para entregar o filme. O filme podia ser lançado em 2011, mas ele tinha. Faltavam 7, 8 meses, 9 meses para esse prazo esgotar, e aí a produtora executiva me chamou. E eu acho que eu bati um recorde com esse filme, que eu consegui executar com um orçamento limitado o orçamento inicial era de 600 mil, eles já tinham gasto 240, então tinha 360, e aí eu tive que montar uma estrutura de um roteiro que fosse possível fazer com pouco dinheiro em um curto espaço de tempo. Uma das coisas que eu fiz foi: não vamos entrevistar os tropicalistas. Vamos fazer uma coisa assim. Vamos ter um olhar de hoje, digital, do mundo digital, para esse mundo analógico que foi o tropicalismo. Embora o tropicalismo quisesse ser digital, sem saber o que era ser digital, mas eles tinham um pouco essa perspectiva. Na época, eles já propunham mistura de arte plástica com música, com teatro, com cinema, que é o que nós fazemos hoje, né? Só que naquela época você não tinha esse recurso. E eu também queria ter umas outras visões do tropicalismo. Então, assim, para resumir, fazer uma coisa pequena, numa caixa pequena, eu fiz um grande show com o André Bujanra no Teatro Oficina, reunindo as principais músicas. 5 entrevistas que a gente gravou num dia só na Cinemateca. Fica aqui uma boa dica. Você fazer 5 entrevistas em São Paulo é inviável, você só consegue fazer se deslocando, você perde tempo, táxi, carro, vai, não sei o quê. Você junta na Cinemateca ou em algum lugar, você terminou a gravação de uma entrevista, pum, vira a câmera, muda o cenário é outro, não sei o quê, a gente gravou 5 lá. E aí você vai botando os adereços. Eu botei a Alice Braga interpretando um personagem que é a Lindonéia, que era um quadro, que é justamente isso que eu digo. Quer dizer, eles pensavam já digitalmente nos anos 70. O Caetano, Gil, o Tom Zé, essa turma. E, por coincidência, o Gilberto Gil, que é o único entrevistado tropicalista, ele, na verdade, eu considero que no filme ele é muito mais o ministro da Cultura do Brasil do que o tropicalista que está dando a entrevista. E ele estava fazendo um fórum de cultura digital na Cinemateca. Então foi uma junção de coincidência, sorte, competência de seguir essa... Mas você acha que o brasileiro não gosta de ver isso no filme? Muito legal, foi uma experiência boa. Como você comentou agora que você trabalhou com o Caetano, o Gil, a gente viu que você reuniu vários desses músicos tropicalistas. A gente queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu fiz uma reunião de músicos que, através do André Bujanra, que tem o Alexandre Nero, por exemplo, que é ator agora, que está com essas novelas todas. Ele, na verdade, ele era um músico, antes ele interpreta uma música chamada Super Bacana. Tem a Susana Salles, que canta uma outra música. Tem os músicos mesmo, tropicalistas, eu evitei porque eu embarcaria numa onda muito melancólica. O filme ele quer muito mais olhar daqui para o passado do que essas pessoas falando do passado, entendeu? Você criou, né? É meio dá uma mentalidade meio assim, para você escapar. Isso também é interessante. Quando você vai fazer um documentário, você não pode se envolver com os personagens, senão você acaba se entregando para eles. Assim, então, se você vai fazer um documentário sobre, sei lá,
qualquer músico. Se você fizer muito, você acaba virando um institucional e não um documentário, entendeu? Então eu não queria o aval deles para que o filme ficasse chapa branca, vamos dizer. Agora vamos falar um pouquinho de TV, Ninho? Você criou Saia Justa da GNT, Metrópolis da TV Cultura, participou da formação do Bom Dia São Paulo na Globo e ainda da renovadora, na época, Abril Vídeos, entre outros feitos importantes da televisão. Com formação em jornalismo, quando e por que você se interessou por cinema e televisão? Olha, são duas coisas. Digo que fui meio escolhido, porque, por coincidência, grandes amigos estavam começando na TV Globo, e, segundo lugar, porque eu estava... o jornalismo de televisão estava começando nesse período. Dá para dizer isso, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Até os anos... Eu me formei em 79, na Casper Libero, eu e a Magali Prado, que é uma grande diretora de rádio, faz muitos programas. A gente se formou em 79 e eu tinha trabalhado já na imprensa escrita. Mas, assim, havia muito preconceito quanto à televisão. Essa coisa, televisão, não sei o quê, jornalismo de televisão é uma porcaria, é tudo fake, é tudo falso. E o jornalismo estava começando naquele período. Assim, você imaginar, as reportagens ainda eram feitas com filme. Você saía com uma latinha de filme de 7 minutos, que você fazia uma reportagem na rua. Daí voltava, aquele filme era revelado, era montado e ia para o ar. Quando eu entrei, assim que eu entrei, chegou primeiro o equipamento eletrônico, que era chamado ENG, que era um U-Matic. Então, aí começou a se trabalhar com vídeo. Então, havia uma ansiedade do mesmo jeito que vocês têm pelo iPad, por isso, aquilo, a gente tinha uma ansiedade pelo vídeo. Que gerou toda uma cultura, né? O olhar eletrônico. Todo mundo queria fazer vídeo. E eu queria fazer vídeo na televisão. E aí eu fui para a Globo. Então, foi muito isso. Aí teve essa oportunidade de ir para a Globo. O meu maior fracasso também foi lá. Eu fui ser repórter do Globo Rural. Foi um fracasso. Logo de manhã. Nossa Senhora! E eu não entendia nada de vaca, galinha. Nossa, foi um fiasco. Por ter trabalhado em rádio, TV, cinema e ter dirigido programas com propostas tão diversas, né, como o Globo Rural, por qual veículo você mais se afeiçoou e que você gosta mais hoje? Olha, eu gosto muito desse episódio da Abril Vídeo, que é um episódio que é triste porque não sobrou nada. É triste, foi embora, sumiu. Aliás, eu queria falar um outro assunto sobre isso já. E a Abril foi assim, uma tentativa da editora Abril, a então poderosa editora Abril, que hoje está passando por uma crise, né, crise de vocação, né? Ela não gerou nada, né, porque a cultura da empresa era a revista. A Abril, quando ela tentou fazer essa experiência, foi montada uma equipe fantástica. E a gente barbarizou lá de fazer coisas legais. O Caco Barcelos, ele fazendo umas reportagens super diferentes. E tinha uma equipe muito boa. E o Marcelo Tais, que eu entrevistei, numa entrevista que eu fiz para ele recente, ele falou assim, Abril Vídeo foi o nosso YouTube. Porque o Marcelo Tais, o Fernando Meirelles, todo esse pessoal fez muita experiência de vídeo e usou na Abril Vídeo. Então foi muito legal. Ninho, a gente tem uma pergunta do Twitter para você. Tá. @Macorreia quer saber, o que você pensa sobre os comediantes banalizarem os atores com sátiras? Qual seria o limite do humor? Olha, o humor ele não tem limite. Eu acho que ele não tem limite. O limite, o máximo que você pode ter é de ética, né? De você não depravar uma pessoa. Mas tem uma ética que também você precisa segurar, né? Alguém da plateia tem alguma pergunta? Ninho, sabemos que você é pai da atriz de cinema Alice Braga. Você interfere de alguma forma na carreira dela? Eu deixei até de propósito. Sabia que vocês iam perguntar da minha filha assim. Esse é o boné que ela deu para mim. O melhor pai do mundo. Então. Best dad ever in the world. Não, brincadeira. Não, eu
não tem como não interferir na medida em que o meu trabalho é muito próximo do dela. Eu acho que ela, assim, em primeiro lugar, ela foi muito mais influenciada pela mãe, que também é da área. A mãe era uma grande atriz e que daí, numa determinada época da vida, ela passou para fazer publicidade, bastidores de publicidade, e por coincidência fazia muito elenco para publicidade numa época que a publicidade gastava-se milhões. Gastava-se 2, 3 milhões de reais a dinheiro de hoje num filme de 30 segundos. Era uma coisa volumosa mesmo. E aí a Alice entrou nesse universo. Ela consulta sempre coisas, manda roteiro para ler, para perguntar o que acha. Até hoje ela faz isso comigo, com a irmã, com o meu genro, que é casado com a Rita, minha outra filha, e com a mãe. Então a gente acaba influenciando, sim, porque a gente, né? Na hora de aceitar algum convite, você... Ela sempre consulta, sempre consulta. É assim, é uma forma dela, assim, ela tem esse conselho familiar que dá pitaco. Tem horas que tem dias que eu falo sim, minha filha fala não, vai, não vai. É assim, ela bota na balança, né? Uma coisa assim. Eu reparei que ela faz muito cinema, né? Eu vejo pouca coisa dela na televisão. O lance dela é cinema. Ela teve vários e vários convites para a Globo e ela não tem nenhum preconceito com a Globo. Mas se, num determinado ponto da carreira dela, ela tivesse ido, ela desde celebridade, eu acho, depois ela teve uma novela da Glória Pérez chamada Amazônia, depois, teve vários que ela quase fez, mas... Isso implicaria em ela ficar 1 ano presa no Brasil e aí complicaria a possibilidade de seguir a carreira lá fora. E tem uma coisa muito curiosa que é importante vocês saberem. Tudo assim, quando ela começou a carreira dela, olha só, estou falando dela, ela tem 32 anos de idade. Ela começou a carreira há 10 anos. Há uns 5, 6 anos... As pessoas falavam, os agentes, as coisas falavam, não faça televisão, porque a televisão vai estragar a sua carreira. Hoje, é exatamente o contrário. Lá nos Estados Unidos eu estou falando, né? No Brasil ela nunca teve preconceito. Ela um dia diz que quer fazer uma novela, mas tem esse problema, né? Obrigado. Eu queria retomar o ponto do Abril Vídeos, que eu achei interessante. Por que não deu certo? Porque, assim, primeiro foi um erro de negócio. A Abril comprou o horário da TV Gazeta, só que você tinha um problema muito sério na época. A TV Gazeta tinha um alcance muito pequeno. A TV Gazeta, hoje eu pego a TV Gazeta, vocês devem pegar através do cabo, através da internet, no interior pega-se por parabólica. Na época não tinha. Então, eles não conseguiram justificar para o mercado de publicitário de que aquela aposta valia a pena. Então, foi um erro de negócios. A coisa foi... Isso é uma coisa que isso acontece em todas as áreas, né? Vocês vão pegar sempre isso. Às vezes você tem um programa maravilhoso, não sei o quê, mas pá, erra no negócio de fazer. E aí não tem jeito. Isso acontece com filme também, né? Tem filmes que você fala, mas tinha tudo para dar certo e deu errado. Então, Abril Vídeo, ela errou nessa mão. Que, de uma certa forma, você vê, há uns 2, 3 anos, a Folha de São Paulo chegou a comprar um horário na TV Cultura, lançava TV Folha. Era muito parecida, era muito... Um modelo até meio parecido, né? Eles lançaram, era domingo à noite, agora está só na internet. Mas era um modelo que não dá muito certo, entendeu? De negócios mesmo. E é um pouco isso. E eu queria só fazer uma pequena correção. No caso do Saia Justa, eu fui um dos criadores, tá? Porque assim, o Saia Justa foi um programa muito legal de ser montado, porque foi numa época que eu dirigia a Marília Gabriela no GNT, e como um dos diretores da casa, eu dei uma série de pitacos lá e eu gravei o primeiro piloto. Então, um dos pitacos que eu dei foi chamar a Marisa Hort para participar, que o pessoal do Rio não tinha muito conhecimento. E aí eu montei um primeiro estúdio que tinha
a Mônica Waldvogel, a Marisa Hort, aí tinha uma empresária que eu tinha levado, a Cristiana Arcangeli, e já a Fernanda Young. Aí depois, que a ideia era que tivesse uma empresária para falar de negócios. E acabou não combinando, aí acabou entrando a Rita Lee. Mas eu não fui o primeiro diretor do programa, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Mas foi muito interessante esse tipo de coisa, o negócio de você ficar gravando piloto, dá certo, não dá certo, joga fora, o que faltou, o que não deu, né? Umas coisas meio assim. Estamos apresentando o Linkados na Área com o jornalista Ninho Moraes, conselheiro da Associação Brasileira de Cinematografia. Para assistir o próximo bloco, clique no link abaixo.